Valeu, Fernando. Nós temos boa parte da nossa turma online, mas hoje estamos começando o nosso curso de Teologia Básica e nosso primeiro módulo é Introdução à Teologia, que é o que vai nos dar base para tudo que a gente vai estar refletindo durante esse ano, durante esse processo, tá ok? Então, eu queria começar, a Samira vai estar me auxiliando, está me assessorando, tá bom? Vocês que estão aí no online, ela está acompanhando o chat aí, as publicações, os comentários, e na verdade assim, nós queremos que vocês interajam, que vocês também falem, que participem, que dêem a opinião de vocês, para a gente poder ter uma aula dinâmica e também trocarmos algumas experiências, tá bom? Então, a primeira pergunta que nós precisamos fazer para a nossa aula, para pensar sobre teologia, passa para mim, Fernando, o que é teologia? O que é teologia bíblica? Ou quem é o teólogo? Por que teologia é importante? Na sua opinião, o que é teologia? Vamos lá, alguém no chat, fala pra gente. O que é teologia? O chat. Vamos digitando aí, gente. Eu tô vendo uma luzinha piscando ali, ó. E aí, Fernando, na sua opinião, enquanto o pessoal lá de casa está digitando... Paulo disse é o estudo de Deus. Paulo disse que é o estudo de Deus. E aí, Fernando, o que você acha? Vou concordar com ele, que é um estudo voltado pela manifestação de Deus no nosso meio. Um estudo voltado para a manifestação de Deus no nosso meio. E quem é... Oi? A Denilson disse que é um estudo acerca de Deus. É o estudo acerca de Deus. Uau, legal. Não sobre Deus, mas acerca de tudo. Acerca de tudo. E quem de vocês quer ser um teólogo? Eu Você quer ser teóloga? Karen, você quer ser teóloga? Quer? E aí no grupo, quem quer ser teólogo? Júlio, eu, legal. Fernando, quer ser teólogo? Muito bom, importante. O que uma pessoa precisa para ser teólogo? Fala, Samira. Pode falar. Paulo falou o quê? Paulo também disse. falou eu também. Paulo também disse eu. E o que uma pessoa precisa para ser um teólogo? Tipo assim, eu quero ser um teólogo. Quando você fala eu quero ser um teólogo, o que você está imaginando? O que você está projetando? O que essa imagem, teólogo, traz para você? Para mim traz aquela pessoa que estuda, constantemente buscar acerca de Deus. Para mim, isso dá a vida. A gente conhece Deus através da palavra. Mais alguém falou alguma coisa aí, Samira, para nós? Pois é. Veja bem. Nós não seremos teólogos. Nós somos teólogos. Muitas vezes as pessoas elas têm uma visão errada sobre teologia. Elas acham que teologia é aquele cara que estudou demais e tem um conhecimento profundo e sabe tudo sobre a Bíblia. Ou então, como diz um ditado que a gente usa no seminário, o teólogo é aquele que pega o evangelho que é simples, complica e depois explica. Sabe, o cara das palavras difíceis, né, da cátedra, que fala de cima para baixo, cheio de autoridade e tal. Mas o termo teologia é uma palavra grega, ela é formada de duas expressões, theos, que significa Deus, e logia, que significa conhecimento, estudo, percepção. Mas teologia não significa conhecer tudo de Deus. Teologia não significa ter uma visão definida de quem é Deus. A teologia não significa você ter chegado a um ponto de cristalizar aquilo que você
declara aquilo que você conhece. A teologia, na verdade, ela se refere a uma busca de interpretação das manifestações de Deus. O que Deus fala sobre ele, o que Deus demonstra sobre ele. E quando que um indivíduo se torna um teólogo? A partir do momento que ele estuda, busca. A partir do momento que ele começa a pensar. Entrou alguém aí, Samira? O indivíduo se torna um teólogo a partir do momento que ele começa a pensar sobre Deus. A partir do momento que ele começa a buscar conhecer. Então veja, a grande questão não é se você é teólogo ou não. A grande questão é, a sua teologia é boa ou é ruim? Essa é a grande questão. Porque a gente pode dizer assim, o carpinteiro é alguém que trabalha com madeira, ok? Então, se eu faço um banquinho tosco, eu posso me autodenominar carpinteiro, estou trabalhando com madeira. Agora, a grande questão é, eu sou um bom carpinteiro? Eu conheço bem as minhas ferramentas? Eu sei manejar bem a matéria-prima, que é a madeira? Eu sei como trabalhar peças e formar um quebra-cabeça que vai ser o móvel no final de tudo? Então veja bem, algumas pessoas por preconceito, ou muitas vezes por falta de conhecimento, ou até mesmo por causa da prepotência daqueles que têm um certo grau de estudo e são líderes, que se colocam lá em cima, sabe? Não, eu sou o cara, eu sou ungidão, eu sou voz de Deus, vocês têm que fazer o que eu mando, ouvir o que eu ensino e tal. Muitos cristãos perderam essa noção de que Deus chama cada um de nós para conhecermos e nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor. Então, o termo teologia é a reflexão acerca de Deus. Quando você para e diz assim, o que Deus quer de mim? O que Deus quer para a minha vida? Você está fazendo a reflexão teológica. O que Deus está pensando a meu respeito? O que Deus sente por mim? Como Deus está se relacionando comigo? Isso é um pensar teológico. Então, nós precisamos entender que o grande objetivo da teologia não é esgotar todas as nossas dúvidas sobre Deus. Agostinho, que foi bispo de Hipona, ele vivia muito preocupado escrevendo as suas confissões e tal, e preocupado demais. Ele queria conhecer profundamente, saber tudo, ter todas as respostas. E um dia ele estava caminhando por uma praia e ele percebeu de longe um menino que corria, ia até o mar, vinha até a areia, corria, ia até o mar, voltava até a areia. Então ele se aproximou do menino e ficou observando o menino naquela correria. E ele disse assim: menino, o que você está fazendo? O menino falou: eu estou tentando colocar o mar dentro desse buraco aqui no chão. E aí Agostinho disse: mas meu filho, você nunca vai conseguir colocar esse mar imenso dentro de um buraco tão pequeno como esse que você cavou na areia. E aí o menino disse para ele: você também nunca vai conseguir colocar Deus dentro da sua cabeça. Você não consegue alcançar. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que as nossas convicções e as nossas certezas, elas são resultado do nosso relacionamento com a revelação de Deus. Entendeu?
com essa percepção do que Deus quer de nós. O que você no chat aí acha? Dá sua opinião, fala sobre isso aí para mim. Deu para entender o que é teologia? Então teologia não é o estudo de Deus, teologia não é conhecer toda a verdade bíblica, teologia não é conseguir todas as respostas acerca da nossa fé, teologia é buscar, é procurar se aprofundar e conhecer cada vez mais ao Senhor, entendendo que cada passo que a gente dá no conhecimento de Deus nos leva a um sentimento de humildade, de entender que ainda tem tantas coisas que a gente não sabe, tantas perguntas que a gente não tem resposta, e a gente vai partir para a eternidade sem conhecer tudo, e lá no céu a gente vai ter muitas surpresas, porque coisas que a gente imaginava que era de um jeito, chegando lá a gente vai ver que era de outro. Agora, a nossa responsabilidade é sermos fiéis àquilo que Deus tem nos dado e nos revelado. Uma coisa que a gente precisa saber sobre a teologia é a questão da sua teantroposidade, a natureza teantrópica da teologia. Porque teologia não é Bíblia, ok? A teologia não é a palavra de Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, eu não estou dizendo palavra de Deus, estou dizendo a palavra de Deus. Teologia é uma interpretação da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? E aí no chat, o que é a palavra de Deus para nós? É verdade? Isso é, a palavra de Deus é verdade. Mas se eu quero ouvir a palavra de Deus, se eu quero conhecer a palavra de Deus, se eu quero saber a palavra de Deus, onde é que está a palavra de Deus? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é autoritativa, ela é inerrante e ela é suficiente. Eu não preciso de mais nada além da Bíblia. Ela não contém falhas, ela corrige. Ela é pedra de toque, é ela que corrige. E ela tem autoridade para dizer para a gente o que a gente tem que fazer ou não. Agora, a teologia não. Então a gente deve ter muito cuidado quando pessoas pegam pressupostos teológicos e tentam colocar nesses pressupostos um absoluto de Deus. Dizer, não, tem que ser desse jeito. Por quê? Porque a teologia, ela se desenvolve dentro de um ambiente específico. A primeira coisa que nós precisamos entender, e é isso que a gente vai estudar hoje, esse é o objetivo dessa nossa aula introdutória de hoje, qual é o processo de desenvolvimento da teologia, para que eu possa entender que eu sou teólogo. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que a teologia se desenvolve de maneira histórica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a teologia responde a questões do seu contexto, daquele momento histórico, daquele instante ali. E a cada momento que a gente vai vivendo, surgem perguntas diferentes. A sociedade faz perguntas diferentes. Nós nos fazemos perguntas diferentes. Os questionamentos que a gente precisa responder são outros. Então, esse desenvolvimento histórico faz com que a teologia seja mutável. Porque uma pergunta feita durante o período da Idade Média, por exemplo, onde os teólogos marcaram um concílio
para discutir quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete, é uma questão que a gente não vai ficar debatendo ela aqui. Não é verdade? Porque ela não é uma questão para agora, não é uma questão para hoje. A construção da teologia, da história da teologia histórica, de como nós chegamos a alguns princípios que são fundamentais. Por exemplo, a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula, mas a teologia, ela fecha a questão acerca de Jesus, certo? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele vive eternamente. Mas no século 3, essa era a grande questão que se discutia: Jesus tinha corpo ou não tinha? Jesus era um homem que foi possuído pelo Espírito do Cristo, ou era o Cristo que se manifestou na aparência humana? Jesus era homem ou Jesus era Deus? Era um Deus humanizado ou era um homem divinizado? E começou a grande discussão sobre isso. E um teólogo chamado Ário, e aí você tem a expressão ariana, a raça ariana, porque Ário ele defendia que havia uma raça pura, uma raça superior. Jesus era de uma raça superior, um tipo humano, ele não era humano. Por quê? Na lógica dele, é uma lógica que fundamentava o gnosticismo. A carne, a Bíblia diz que a carne é o quê? É boa ou má? O que a Bíblia diz? A carne? Nossa, carne é fraca, é mais o quê? Não se converte, é pecadora, tem inclinação para o mal. Então, segundo Ário, se Jesus Cristo tivesse se tornado carne, automaticamente ele teria se corrompido. E se ele se corrompe, não é Deus. Então a grande discussão nos primeiros séculos da igreja era sobre a pessoa de Cristo. E aí um dizia uma coisa e chegava outro e contra-argumentava, e outro dizia outra coisa, e aí se discutia dentro da igreja de maneira universal, se convocava um concílio para discutir o assunto, e aí pá, pronto, a igreja fecha a questão: Jesus Cristo é isso. Aí nós temos a doutrina acerca de Jesus Cristo. É uma resposta a uma pergunta. Nós fizemos uma afirmação agora mesmo, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas nós vamos estudar lá em bibliologia que quando a Bíblia surgiu, ela foi escrita por Paulo, por Pedro, Tiago, o autor aos Hebreus escreveu, Moisés, ela não tinha uma definição clara dentro da igreja do primeiro e segundo século do que era a Bíblia. Até que um dia surgiu um camarada chamado Marcião o herege, e o Marcião ele dizia o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Já ouviram isso por aí? O Deus do Antigo Testamento é juízo, o Deus do Novo Testamento é amor. Então são dois deuses diferentes. Como que nós vamos conseguir descobrir qual é o Deus do Novo Testamento? Arrancando tudo que o Deus do Novo Testamento, arrancando tudo que tem no Antigo Testamento. Então, o que Marcião fez? Ele criou um cânon. A palavra cânon significa vara de medir. É como se fosse um metro. Lembra daqueles metros de loja, de medir tecido? Então, ela serve como regra. Então, Marcião disse assim: o cânon é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas você joga fora. Aliás, desculpe, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus você joga fora, porque Mateus, grande parte tem citação no Antigo Testamento.
O Evangelho de Marcos, uma parte serve, outra parte não serve, porque está cheio de coisa do Antigo Testamento. O livro de Hebreus não presta, não é bíblico, tem que jogar fora, porque está cheio de coisas do Antigo Testamento. Então ele começa a picotar para dizer o que era a palavra de Deus e o que não era. Isso criou uma confusão dentro da igreja. Aí o que aconteceu? Os líderes da igreja tiveram que se reunir e começaram a debater e discutir, e aí se chegou ao cânon da Bíblia. O que é sagrado e o que não é? Quais são as regras para se descobrir se um livro é palavra de Deus ou não é? É apenas um livro histórico. E aí se consolidou a doutrina. Mas por que nós temos hoje a doutrina sobre a Bíblia? Porque lá no século III, alguém questionou quais eram os livros sagrados. A resposta veio numa construção. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: a teologia sempre está respondendo a perguntas. Então, o que nós precisamos entender é qual é a pergunta. Porque muitas vezes nós podemos estar respondendo a uma pergunta que é do século passado. Fala, Karen. Assim, tem a ver e não tem muito a ver, né? Mas não é diretamente sobre a teologia. Mas nesse tempo aí, só para eu entender, isso tudo é ortodoxo? Sim, porque quando não tem padrão, tudo vale. Então, o que a gente precisa entender? É que quando a igreja de Jesus Cristo começou lá no livro de Atos, ela começou sem um manual. Quais eram os grandes embates que Paulo teve com os judeus convertidos de Jerusalém? Qual era a grande questão que fez até com que ele dissesse: eu falei com Pedro na cara e disse: você está agindo errado? Qual era a grande questão? Alguém lembra? Fala, Sabina. Oi? Sobre a circuncisão. O gentio que se converte, ele tem que se circuncidar? Ele tem que fazer a mesma coisa que o judeu faz? As mesmas regras do judeu? E Paulo dizia não, e os judeus diziam não, tem que fazer. Por quê? Porque até então a igreja era só de judeus. Quando chegam os gentios, tem que discutir isso. Aí faz-se aquele concílio lá em Jerusalém. Tiago, Pedro, Paulo, Barnabé, deve ter sido linda aquela discussão, né? João, todo mundo lá discutindo. E aí, o que nós vamos falar para os nossos irmãos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador lá na Ásia e na Europa? E aí eles colocam aquelas 3 regras: se abstenham da idolatria, se abstenham da impureza sexual, se abstenham de comer carne com sangue. O resto é nosso, vocês não precisam fazer. Mas você percebe que teve que ter uma discussão teológica sobre o assunto para se definir qual era o ponto. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que, por causa disso, a teologia ela é progressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso conhecimento teológico vai se montando como um castelo de Lego. Como é que a gente monta o castelinho de Lego? Peça por peça. Peça por peça. Você coloca as primeiras peças, e aí em cima das primeiras peças, você vai colocando a segunda, a fileira, a terceira, e vai montando. Então isso significa o quê? A teologia, ela responde uma pergunta e a igreja consolida. A partir daquele momento, essa pergunta já foi respondida. E aí nós avançamos para mais uma pergunta. E aí paramos, respondemos. E aí nós vamos acrescentando. Hoje, nós temos uma profundidade de conhecimento teológico muito maior do que um cristão que viveu na igreja do primeiro século. Porque nós já refletimos e temos respostas de coisas que eles nunca pensaram.
Nunca passou na cabeça deles. E hoje nós sabemos. A ceia é memorial ou não é? O pessoal de Corinto não estava nem querendo saber, eles estavam comendo e bebendo e enchendo a cara, e Paulo teve que mandar uma carta para dizer, gente, vocês deviam ser maduro na fé e estão igual crianças. Se você pega um adolescente hoje, como o Pedro, o Paulo, a Samira, que estão aqui com a gente, né? Eles estão online, a Samira está aqui. O nível de conhecimento que esses meninos têm hoje, de reflexão teológica, é maior do que a de um cristão do primeiro século. Não estou falando de convicção de fé, não estou falando de firmeza religiosa, não é disso, estou falando de reflexão. Por quê? Porque o desenvolvimento foi progressivo. Pastor, isso significa que Deus foi se revelando aos pouquinhos? Não. Isso significa que o homem foi compreendendo aos pouquinhos. O homem compreendeu em partes. E aí cada parte foi sendo acrescentada. A limitação não está na revelação. A limitação está em quem está observando e refletindo sobre a revelação. Então, é progressiva. E finalmente, uma terceira característica da teologia é que a teologia, ela é orgânica. Isso significa que a teologia, ela se dá no meio em que a gente está inserido. É no nosso contexto que a gente faz o refletir teológico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o período da Idade Média e vocês vão perceber que no período da Idade Média foi o período que a gente mais teve heresias, erros, falhas, perseguições, pessoas queimadas na Inquisição, e livros sendo caçados. Por quê? Porque também foi um período em que a teologia saiu do meio do povo e foi para as cátedras. A teologia foi para os monastérios. A teologia foi para os ascéticos. Se separou do povo, porque se tinha um conceito que eu vou me aproximar mais de Deus quanto mais distante eu estiver das pessoas, do mundo. Quando na verdade Jesus nos manda para o meio do mundo, para ali a gente fazer diferença. Então, se a minha experiência com Deus, se a minha busca teológica é apenas do meu quarto fechado, escuro, e eu lá no chão, e tendo revelação, e se arrepiando, e tendo pensamentos, e eu não vivo dia a dia aplicando essa teologia, ela vai se tornar uma coisa absurda. Eu vou ter alguns insights totalmente malucos. Por quê? Porque vou viajar na maionese. Então, um grande desafio nosso, como dizia Calbart, é estarmos com a Bíblia na nossa mão direita e o jornal de hoje na mão esquerda. Porque a Bíblia responde o que o jornal está perguntando. Esse é o nosso papel como teólogos. É o seu papel lá onde você estuda, trabalha, mora, passeia, faz o seu lazer. Responder as questões acerca de Deus nesse lugar. E nós precisamos estar atentos a qual é a pergunta. Tá ok? Então, o primeiro pressuposto que nós precisamos ter sobre teologia, passa para mim, Fernando, por favor. O pessoal que está na parede, eles não estão enxergando muito bem lá no monitor, eu creio, né? Mas pode passar. Olha só, perceba isso aqui. Olha o quadrinho, o que vocês... Dá uma lida, pensa. Vocês que estão em casa aí, de repente não está dando para ver? Não está dando não? Tem um camaradinho aqui de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, e dizendo para o outro assim, receba a minha oração de poder. E o outro
né, com uma roupa simples, comum, dizendo assim, mas eu penso que o poder é de Deus. O que essa figura aqui tem a ver com o que nós falamos até agora sobre teologia? O que vocês acham? Dá uma olhadinha, pensa. É a arma do cão tem mais êxito é a ignorância. Né? A ignorância, sim. É aí que destrói. Quando você observa o contexto, como você acha que esse camarada aqui construiu a teologia dele? Olha a figura, dedo levantado, os olhos fechados, subternão, a Bíblia está aberta? Bíblia fechada. É um sistema de religiosidade. Minha oração de poder. Receba, você recebe a minha oração de poder. Enquanto você vê que o outro, olha a ideia, ele está pensando, peraí, mas será que eu penso que é assim? Então, isso derruba muito essa noção de que a gente tem do teólogo como aquele cara cheio de empáfia, de autoridade, que vai dizer, que vai apontar. É muito mais o que vai refletir, o que vai pensar, o que vai buscar a solução. E esse é o caminho que nós precisamos, e é isso que nós queremos como servos de Deus. Amém ou não amém? E esse é o desafio desse nosso curso. Caminhar nessa perspectiva teológica, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para termos uma reflexão teológica, nós precisamos de um Deus que está disposto a se revelar. Um Deus que se manifesta. Passa, Fernando. Então, nós precisamos entender de maneira muito clara qual é o conflito entre teologia e religião. Nós precisamos entender isso aqui. Porque teologia significa você ter uma visão teocêntrica. E uma visão teocêntrica vai fazer com que você desenvolva uma percepção antropológica. Quem é o homem, o que ele precisa, qual é a necessidade, quem eu sou. Antropós quer dizer homem, né? Logia quer dizer estudo, conhecimento nosso. Uma visão de Deus faz com que você reflita e descubra quem você é diante de Deus. Já que uma visão antropocêntrica, lembra que antropós é homem? Então antropocentrismo é centrado no próprio homem. A minha percepção, não é de Deus, cria uma visão antropológica, não é mais teológica, não é Deus no centro, é homem no centro, e aí gera uma religiosidade. De uma maneira direta, quando que nós nos vendemos a religiosidade? Quando a gente começa a dizer assim, olha, não vamos pregar sobre determinado assunto, porque senão as pessoas não vão vir para a igreja. Nós estamos atendendo quem? A religião. Olha, não vamos nos posicionar sobre tal ponto doutrinário, bíblico, teológico, porque o governo ou os partidários de fulano podem se sentir ofendidos. Ou o contrário, quando você pega um político e transforma ele no Messias. Te entreguei, né?
Aí você vai para o púlpito para adorar e pregar sobre fulano. Você pega isso aqui e transforma nisso aqui. E aí você tem aquela figurinha do terno, da gravata, da Bíblia debaixo do braço, do dedo apontado para cima, que não é teologia, mas é o que a maioria das pessoas pensam que é. A maioria das pessoas, quando pensa em teólogo, pensa nisso. Então, quando nos envolvemos na preocupação de entender Deus, isso é teologia. Quando nossa busca está limitada a entender as pessoas, a entender como as pessoas reagem à teologia, isso é religião. Uau! A maioria dos teólogos antigamente, opinião formada, realmente eles carregavam absolutamente a verdade. Eu sou o dono da verdade. Sim. As discussões ficavam acaloradas e batendo pontos, como o senhor falou, ficava cobrando cabelo novo. Sim. Enfim, Exatamente. Então olha só que coisa interessante. Teologia não é apenas uma maneira de se comportar, mas uma realidade com Deus no centro. Então, existem muitas reflexões que estão sendo feitas que não colocam Deus no centro. É humana, é carnal, é organizacional. É a organização que quer, é em nome da denominação. Já ouviram falar isso? Em nome da denominação. Nossas práticas. Como se as práticas fossem mais importantes do que a essência. Então nós precisamos entender esse contexto. Beleza? Vamos à frente um pouquinho mais? Então, uma das coisas que nós precisamos entender nessa questão da teologia é a teontologia. A ideia de como eu provo, como eu conheço a realidade de Deus. Eu vou conhecer Deus como? Como que eu vou vivenciar essa experiência de Deus? Se eu não tenho parâmetro, qualquer coisa serve para ser Deus. Não é verdade? Se eu não tenho percepção da verdade da Bíblia, qualquer coisa que me disserem, eu acredito. Então, nós precisamos buscar. Nós não falamos que a revelação se dá por meio natural? Então Deus, Ele abre, quando a gente abre a janela, você precisa convidar o sol para entrar? Quando você abre a janela, o sol entra, né? Você abre a cortina, o sol aparece. A palavra revelação, apocalipsomai, significa exatamente isso, tirar a cortina. Então, Deus, Ele se descortina para nós. Deu para você entender isso? E aí, Deus ele vai nos conduzir a entender o que Ele está fazendo. Isso não vai ser provado por um teorema matemático, uma pesquisa, não. Eu vou ouvir e ver e sentir a presença e a ação de Deus. Aonde? A Bíblia vai falar. Deus se revela na natureza. Salmo 91 vai falar isso. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Nós vamos conhecer Deus como? Através do povo de Israel. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso entendimento. A forma como Deus trabalhou com o povo de Israel é a forma como Deus vai trabalhar conosco, o cuidado de Deus, a ação de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus na vida e no ministério dos profetas. Hebreus 1
Versos 1 e 2, havendo Deus outrora ou antigamente falado conosco por meio dos profetas e tal, aprove a ele falar nos últimos tempos por meio do seu Filho. Então os profetas falavam acerca de Deus, as profecias revelavam quem Deus é, através do ministério dos apóstolos e também através da igreja. Então eu preciso de sair de uma posição passiva, né? Lembra da história do crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito, né? É como se a igreja fosse a plantação do homem rico que deu muito fruto, e o homem dizia: alma, come, bebe, folga. Por quê? Porque é muito cômodo eu não pensar, eu deixar alguém pensar por mim. É muito cômodo eu entrar no templo, sentar na cadeira e falar: pastor, me diz o que Deus quer para mim. Quando na verdade o processo deveria ser: entra no seu quarto de escuta, dobra o seu joelho, lê a palavra, se quebranta e pergunta: Espírito, fala comigo, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer para mim. E no estudo, não é aquele negócio de Deus falou, não, é no estudo da palavra, nas manifestações de Deus, a estudo da palavra, o povo de Israel, os profetas, o Novo Testamento, eu vou conhecer a Deus. Então você tem que primeiro garimpar, para depois achar o ouro. Você não vai chegar e comprar na joalheria, não serve, você tem que ir atrás. Então, nós precisamos, irmãos, caminhar nesse processo de aprofundamento. Vamos supor que a igreja seja uma academia, né? A Raquel ali, que é de academia, de correr e tal. Vamos supor que a igreja seja uma academia, ok? Vamos supor que o pastor seja um instrutor, aquele que está ali para orientar nos exercícios, os aparelhos, a sequência e tal. Mas o que vai determinar o resultado na vida física da pessoa, de cada membro da igreja? A prática, seguir toda a regra. O esforço pessoal. É o esforço pessoal. Uma coisa que é outra relação à alimentação. Sim, porque você está se alimentando bem? O que você está comendo? Está comendo besteira por aí ou está se alimentando bem? Porque às vezes o cara chega lá e tem que suar. Aí chega em casa, liga pro iFood e fala: É aquele jeito de Moisés, mas tá. qual é o combo de hoje? Aí, manda o combo duplo pra mim. Tal. Então, por isso que quando você entra na academia, o que você vê? Na academia você entra e você vê os camaradas saradão, né? Você vê uns outros que são marombados, já estão assim. E você vê os gordinhos lá também. Tá se esforçando, até paga a mensalidade e vai. Mas não dá resultado, porque nós temos que nos esforçar para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Ok? Alguma dúvida sobre esses pontos que nós colocamos até agora? São pontos iniciais e basilares que vão sustentar toda a nossa reflexão teológica. Tá ok? Tranquilo? Então deixa eu mostrar para vocês um pouco. Então, eu ia nesse momento fazer aquela pausazinha, para tomar um café, tomar uma água, mas a gente não trouxe o café, a água está por fora, e a maioria do pessoal ficou online. Então vamos seguir diante? Bora? Beleza, eu aguento o tranco. Você aí, tá online ainda aí? Ou só tá a carinha? Dá um joinha todo mundo aí pra Samira ver, quem tá aí?
Então vamos lá, gente. Como que começou a reflexão teológica? Como a teologia ela começou a se formar enquanto ciência, enquanto uma busca de respostas. Como eu disse para vocês, no começo não havia essa preocupação em se criar os postulados, as afirmações de credo. Por quê? Porque no primeiro século os apóstolos estavam vivos. Tem um problema lá na igreja, nós estamos em dúvida. Como vamos realizar a eleição de pastores? Como vamos fazer isso? Paulo, o que você acha? Aí Paulo pega lá a segunda carta a Timóteo: se alguém aspira ao episcopado, grandes coisas aspira, e eu recomendo que o bispo seja irrepreensível, marido de sua mulher, blá blá blá. Paulo respondia, Pedro respondia, mandava perguntar para João. João morreu, foi o único dos apóstolos que morreu de causa natural, de velhice, lá em Éfeso, depois de ser solto da ilha de Patmos, e ele foi o último deles. Vamos perguntar para João. Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, não havia uma preocupação com essa estruturação. Por quê? Porque se tinha alguma dúvida, eles tinham autoridade para dizer o que era e o que não era. Mas o que acontece? Os apóstolos começaram a morrer. Ok? Eles começaram a morrer e o período apostólico acaba. João foi o último dos apóstolos. E aí começam as grandes dúvidas sobre a igreja. Porque nesse contexto, a igreja teve que enfrentar dois grandes desafios. O primeiro desafio que a igreja tinha que enfrentar nesse período eram os ataques de fora. Esses ataques de fora eram ataques contra a igreja. E aí não tinha apóstolo. Mas os apóstolos, eles deixaram o quê? Os apóstolos morreram, mas a ordem de Jesus era ir fazer o quê? Discípulos. Então, se João morreu, quem é a pessoa com mais autoridade para falar acerca daquilo que João cria? O discípulo de João. Então nós temos os primeiros pais da igreja. Pode passar para mim, Fernando. Nós temos aí os primeiros pais da igreja, que são os pais apostólicos. Os pais apostólicos são aqueles que conviveram com os apóstolos e, por isso, podiam falar com autoridade para a igreja sobre eles. Quando a gente não conhece a teologia histórica, a gente acha que os pais da igreja são os pais da igreja católica. Até porque a igreja católica canonizou esses pais. E eles passaram a ser chamados de santos. São fulano, São Betão, São Irineu. Mas eles não são, nesse período aqui, pais da igreja católica. Por quê? Porque ainda não existia igreja católica. Eles são os pais da igreja cristã. E os primeiros pais, os pais apostólicos, eram Irineu, que era discípulo de João Batista, Papias, que escreve uma série de ensinamentos acerca daquilo que os apóstolos haviam ensinado na prática da igreja. O Policarpo, bispo de Esmirna, era discípulo de João Batista, de João o Evangelista. Ele conviveu ali com João. Então esses nomes eram nomes com autoridade para responder
as questões relacionadas à igreja. Então, o primeiro momento da teologia foi o momento patrístico, ou período patrístico, o período dos pais da igreja, quando a reflexão acerca daquilo que a igreja deveria fazer ou não, cabia a esses homens que conheciam os apóstolos. Então, quando nesse período aqui, levanta Marcião para dizer sobre a Bíblia, Irineu responde. Ele fala, não, você está errado, não é isso que os apóstolos diziam. Inclusive, as citações que os pais apostólicos fazem da Bíblia serviram de chancela para os livros que foram canonizados. Por quê? Porque as citações que eles faziam de Pedro, de Paulo, de Lucas, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, as orientações que eles davam para a igreja tinham um peso de autoridade. Por exemplo, foi Irineu que falou que Marcos escreveu o evangelho dele sendo direcionado por Pedro. É uma informação que vem de uma fonte que estava convivendo ali com Pedro e com Marcos. Então, esses homens, eles passam a ser aquele baluarte que vai responder às questões que a igreja estava enfrentando. Depois dos pais apostólicos, nós temos os pais apologistas. A palavra apologia significa defesa, tá ok? Por isso que eles são chamados pais apologistas. Porque o que os pais apologistas fazem? Eles vão defender o cristianismo contra o ataque externo. As pessoas, elas não conheciam direito o cristianismo. Os romanos tinham um preconceito muito grande com o cristão. Adorar um judeu que foi crucificado e eles falam que ele ressuscitou, esse pessoal é doido, é lenda, é fantasia. E outra coisa, eles diziam que o cristianismo era contra o império. O cristianismo incitava a revolução contra o imperador, porque chamava Jesus Cristo de rei. E eles tinham um conceito de que os cristãos praticavam incesto. Por quê? Porque o marido chamava a esposa de irmã. Além do fato deles praticarem canibalismo. Porque eles comiam carne e bebiam sangue. Então, de vários lugares vinham acusações contra os cristãos, e a tendência era que o Império Romano perseguisse os cristãos, e isso começou a acontecer. E esses pais, os pais apologéticos, eles começam a escrever documentos falando sobre o que é o cristianismo. Justino, o Mártir, é um dos grandes nomes desse período. Aí ele vai escrever para Tércio e vai dizer que não, que o cristianismo ele incentiva a nobreza, a obediência, que o cristão ele é justo, que o cristão ele caminha com integridade. E então essa defesa do cristianismo se deu por meio dos pais apologéticos. E ali muitas coisas a respeito do cristianismo, da igreja, foram respondidas por eles. Foi uma reflexão teológica. Veja bem, os pais apostólicos respondendo às questões da igreja, da estrutura da igreja, os pais apologéticos defendendo a igreja contra o ataque externo, e um terceiro grupo de pais são chamados de os pais polemistas. A palavra polêmica aqui significa discussão. Eles discutiam alguns assuntos. Por quê? Porque se por um lado o Império Romano e os gentios atacavam a igreja, por outro lado, dentro da igreja começaram a surgir
líderes pregando coisas diferentes. A doutrina do gnosticismo, ela entrou com muita força dentro da igreja, nesse primeiro período. Quando você lê João, na sua primeira e segunda carta, principalmente a primeira carta de João, você já percebe que João está combatendo o gnosticismo. Porque o gnosticismo, ele é dualista. Ele diz, a carne é má, o espírito é bom. Dentro da ideia de Platão, eles trabalhavam a questão de que a carne não pode conhecer o espírito. Existe uma verdade oculta. A palavra gnosis significa conhecimento. Então os gnósticos, eles diziam que havia um conhecimento de Deus que a igreja não tinha. Só algumas pessoas conseguiam perceber, porque estava por trás da letra. E esse conhecimento dizia o quê? Se a carne é ruim e o espírito é bom, quando o nosso espírito é resgatado em Cristo, o que a gente faz com a carne não tem mais nenhuma importância. E aí surgem os gnósticos estoicos, cujo lema era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Na ótica desses camaradas, o camarada podia beber, podia farrear, podia fazer o que quisesse, porque ele já estava salvo. Isso não é arrancar dele a salvação. Isso não é tirar dele aquilo que ele recebeu. Então, isso entrou dentro da igreja com uma força tremenda. E aí você vai ver João combatendo esse dualismo, dizendo: Deus é luz e nele não há trevas. Deus é a verdade, nele não tem erro. Tá vendo? Tudo bem dualístico, direita, esquerda. Ele vai dizer gnosticismo para lá, cristianismo é outra coisa. Ele vai dizer assim: nós que conhecemos e que vimos e que temos o testemunho, dizemos daquilo que nós estamos vivendo. Então essa percepção dos pais polemistas é de defender a igreja contra os ataques que são direcionados à doutrina da igreja, à vida espiritual da igreja. E é interessante que essas heresias criadas lá atrás são as mesmas heresias que são repetidas hoje. Olha, se você der oferta, a sua vida espiritual vai melhorar, porque se você der... O que é isso? Venda de indulgência. Lá atrás, já diziam isso. Quanto mais você dá, mais você vai ser abençoado. É a mesma heresia. Olha, esse negócio de pecado, de combater essa falha de caráter, essa falha de moral. Eu não vou falar daqui do que é, porque está gravado, vai online e o YouTube pegou, falou a palavra. Mas essas coisas que o pessoal diz: a igreja pode fazer. Não pode, não tem problema, a igreja está liberado, isso aí é preconceito. É a mesma coisa que se dizia no primeiro século. E os pais polemistas têm que responder isso. Isso significa que nossa reflexão teológica hoje precisa caminhar também nessas três áreas: defender a igreja contra o ataque do mundo, defender a igreja contra os erros de dentro e fundamentar aquilo que é a nossa fé. Centralidade apostólica. Então nós somos chamados, e esse foi o primeiro passo da teologia cristã. A teologia cristã dá esse primeiro passo. Quais eram as perguntas que estavam sendo respondidas aqui? As perguntas eram, lá de fora: o que é esse cristianismo? Que negócio é esse de aceitar Jesus? Que história é essa de irmão? Que história é essa de comer, praticar o agapau, a festa do amor? Que festa do amor é essa? Na cabeça do romano, né? Agapau, fala: ó, esse cara sai para fazer orgia por aí. O pessoal tá fazendo sacanagem por aí. Amor, agapau, ó. E aí a igreja tinha que dizer: não, não é isso. Não é isso. Ser cristão
é ser ético, é ser íntegro. Temos um monte de pessoa hoje que dá um mau testemunho como cristão. E a igreja precisa dizer, olha, não, ser cristão não é isso não, gente, ó. Ser cristão é diferente, é outra coisa. Dentro da igreja surgem heresias. Poxa, cada hora uma prática pior do que a outra. A igreja precisa estar doutrinariamente centrada. O cristão precisa disso. Depois desse período aqui, vai surgir o tal do Concílio de Nicéia. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque os pais nicenos, eles vão se reunir lá na cidade de Nicéia, convidados ou convocados por Constantino para colocar as bases do cristianismo do império. Constantino estava lutando contra 2 outros pretendentes ao trono. 3 imperadores brigando para quem seria o imperador do Império Romano. Nesse período, Constantino ele tem uma visão. Ele vê no céu o símbolo de uma cruz e as palavras: com esse símbolo você vencerá. Lembre-se que a igreja era perseguida, a igreja não tinha templo nesse período. Nós estamos falando do ano 315 por aí. Não tinha templo, não tinha essa hierarquia de poder dentro da igreja, a igreja não tinha uma estrutura pronta, todo mundo era irmão mesmo. Aí Constantino, e a igreja era perseguida. E era reunido nas casas, né? Não, isso, nas casas. A igreja só se reunia nas casas, nos cenáculos, nas catacumbas. Constantino tem essa visão, e aí então ele entende que era Jesus dizendo para ele que ele só venceria com a cruz. Ele manda os seus soldados pintarem a cruz no escudo, vence as batalhas e se torna o imperador. E aí então ele se declara cristão. Alguém falou alguma coisa? Não, não é mensagem. Ele se declara cristão. O imperador agora é cristão. O imperador não é mais pagão. Ele é cristão. Primeira coisa que ele faz, ele lança o edito dizendo que a partir daquele momento o cristianismo estava tolerado. Olha que coisa boa. Gente, se você pensar que pelo menos aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, os cristãos eram jogados para os leões comerem, que Nero acendeu Roma com um corpo queimado de cristãos pendurados em árvore. Quando o camarada diz, olha, a partir de hoje o cristianismo não vai ser mais perseguido. Poxa, foi festa. A galera foi para o abraço, é isso aí, agora é nós. Mas o imperador, ele vai além. Ele diz assim: a partir de agora, por decreto real, todo o Império Romano é cristão. Sem discipulado, sem evangelismo, sem conversão, é decreto, vem de cima para baixo. Então, todo aquele povo pagão que adorava a Mitra, que adorava o Deus Sol, de uma hora para outra se tornou cristão. Se o cristianismo é a religião do imperador, quem responde por essa religião? Quem é o chefe? Não, religioso. Não tinha, a igreja não tinha. Ah, tinha o Papa, porque Pedro... Não tinha. Eles se reuniam, os líderes da igreja, quando tinha alguma coisa, eles se reuniam para discutir e decidiam juntos. Não tinha um que era maior do que os outros. Tanto que os camaradas eram chamados de pais.
da igreja. Agora é preciso de que tenha um pai. Quem é o pai? Quem é o cara que vai vir para resolver os problemas, os BOs aí, dizer o que vai ser feito ou não vai? Alguém tem que sentar nesse trono. A religião oficial exige. Segunda coisa, religião oficial do imperador. O imperador vai assistir às celebrações onde? Então, o que Constantino vai fazer? Mandar construir os primeiros templos cristãos. Pompa, aquele negócio bem gótico, sabe? Quando você assiste assim, aquelas séries medievais, né? Você vê aquelas construções e tal. É isso aí. Começou aquelas... A igreja começou a ostentar. Terceira coisa, se é a igreja oficial do imperador, tem que refletir a glória igual do imperador. E aí começou os paramentos. É roupa de ouro, é mitra, tem que se destacar. E aí se criou toda uma estrutura, tanto que quando você observa a estrutura do missal, o católico, o Fernando também já foi, e não sei se vocês já frequentaram a igreja católica, mas a grande estrutura da igreja é como se fosse uma corte. Até as roupas, os paramentos, ou a chegada, o incensário, tudo, há todo um é como se fosse uma corte, o símbolo dessa corte, que é a corte do imperador. Então, de uma hora para outra, nós temos uma igreja que se tornou referência. Outra coisa, quais são os textos bíblicos, os textos autoritativos dessa igreja? Ainda não tinham parado para fazer isso. Marcião ainda não tinha dado a dele e ainda não tinham dito quais eram os livros da Bíblia ou não. Então esse concílio de Nicéia, ele vai definir algumas coisas. Primeiro, ele vai definir a questão de quem é que manda? Quem vai ser o líder da igreja? E essa decisão acaba sendo uma decisão política. Ok? Haviam 3 grandes centros religiosos. 3 grandes centros religiosos. E os 3 patriarcas, eles eram iguais em poder e autoridade. Mas o patriarca de Roma começou a se destacar. E aí então você vai ter o Papa de Roma, o Padre de Roma, sendo reconhecido pelos demais padres. Padre quer dizer pai. Sendo reconhecido pelos demais padres como aquele que tem autoridade sobre a igreja. Outra coisa que é definida aqui, a salvação só existe salvação dentro da igreja. Se você não está na igreja, você não é salvo. Qual a igreja? A igreja que está sendo montada aqui. Então, a tradição da igreja é a tradição que impõe a autoridade sobre os membros. Então aqui você tem a estruturação de quê? Da igreja católica. A partir daqui que nós vamos falar sobre igreja católica, apostólica, romana, do império. Porque a palavra católica significa universal. É uma igreja só. É a igreja debaixo da égide da liderança romana, sob a autoridade de Constantino. E outras decisões que foram tomadas ali, algumas delas foram até tomadas pelo próprio Constantino. Por exemplo, a decisão do Natal, a decisão sobre o dia do Natal, 25 de dezembro, foi tomada aqui no Concílio de Nicéia. O solstício de verão era no dia 25 de dezembro, onde se comemorava a ressurreição, aliás, o nascimento de Mitra. Mitra era o deus persa, que era adorado pelos
guerreiros, né, pelos soldados, e Mitra, ele também morria e ressuscitava, por causa do inverno, né? O inverno é a morte, depois do inverno vem a ressurreição, eles tinham o mesmo princípio, ok? Então aí se disse, não, já que nessa data os pagãos adoravam o nascimento de Mitra, vamos botar o nascimento de Jesus, que facilita aí a gente ter os pagãos se convertendo, ok? Outra coisa também foi a canonização. Começa aqui o processo de canonização, ainda não é aqui, mas começa aqui a ideia da adoração a Maria, por causa da deusa mãe, a deusa terra. Os pagãos adoravam a deusa terra, a deusa mãe. Os cristãos não tinham uma deusa mãe. Então era preciso se criar um pensamento teológico, doutrinário, para que esse pagão que está vindo, lembre-se que ele não se converteu, não houve conversão, ele foi trazido para dentro do cristianismo, ele se sentisse à vontade. Então aqui foi criado de verdade a Igreja Católica. A partir daqui, a Igreja Católica cresce em poder. Quem não coadula com aquilo que a Igreja Católica pensa é perseguido, é morto, é considerado herege, e a Igreja cresce em glória, em pompa e tal. Beleza? Então você percebe que há uma pergunta que a teologia vai responder. E essa pergunta é: quais são os livros autoritários? Qual é a estrutura da igreja? Depois desse período aqui, começa o período da filosofia, que é o período da escolástica, onde agora você tem aqueles pais da igreja católica que vão pensar e refletir sobre universalidade da igreja. Então você vai ver aí Agostinho, por exemplo, falando sobre a necessidade de uma vida nova, muito focado ali na visão de Platão. Você vai ter Tomás de Aquino, que vai ser o monstro dessa época. O cara é o crânio, a Suma Teológica escrita por ele, cria aí a base para a Igreja Católica se estruturar doutrinariamente. A Suma Teológica é baseada no pensamento de Aristóteles. Como eu posso conhecer Deus por meio da sabedoria, da razão, da filosofia? Então, nesse período aqui, você vai ter o período em que a filosofia começa a tomar o lugar da teologia. Não é mais um estudo sobre Deus. Não é mais o que Deus quer, o que Deus pensa. Mas é um refletir do homem sobre quem nós somos, para onde estamos indo, o que a gente vai fazer, como a gente vai caminhar, como que nós podemos encontrar o prazer da presença do Senhor, como a gente vai se alegrar no Senhor e blá 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 e tal. Depois desse período, pode passar para mim, Fernando, da patrística e a base que servia de fundamento para essas doutrinas que sedimentaram aí a Igreja Católica, né? Homilias, textos litúrgicos, comentários da Bíblia, textos de catequese, polêmicas, os interlocutores, né? A comunidade, a igreja começou a mandar pessoas para as comunidades para falar do cristianismo. Então você vai ver os pontos mais distantes do Império Romano sendo alcançados ali pelos enviados, pelos missionários, pelos padres. Não sei se vocês já assistiram, mas a Netflix está com a série dos Vikings, Valhalla, que fala exatamente desse período aqui em que os cristãos eles entram dentro lá do Império Germânico e os pagãos começam a se converterem, serem trazidos para o cristianismo, muitas vezes a espada. A outra série muito legal é O Reino Perdido,
também desse mesmo período, vai falar sobre essa tensão entre os pagãos e os cristãos, e como que os deuses pagãos foram sendo substituídos por um cristianismo místico. Porque esse cristianismo aqui é o cristianismo místico. Se você pensar que 90% da Europa era analfabeta nesse período, eles eram cheios de crendice. A predominância era a linguagem simbólica. Havia um judeu chamado Filo, que ele desenvolveu um método alegórico de interpretar o Antigo Testamento. Eusébio aprendeu com ele esse método. E Eusébio, ele aplica isso dentro da igreja. E a igreja, então, ela começa a interpretar o texto, não mais do jeito que o texto diz, mas da forma como o texto estava querendo dizer. O texto está querendo dizer isso simboliza aquilo. Tá ok? E Eusébio é quem vai ganhar Agostinho para Cristo, ele é quem vai ganhar Agostinho para a igreja. Nesse tempo aqui, graças a Deus, havia ainda lá na Capadócia um grupo de pais da igreja que eles mantiveram o conhecimento da Bíblia, o estudo do grego, do hebraico, o que o texto está querendo dizer, uma pregação mais histórica, mais bíblica. Mas no resto da Europa era tudo alegórico. Por isso que você vai ter aqui venda de indulgências, venda de artigos, relíquias, aliás, essa palavra, relíquias de santo. O cara, esse é o dedo de São Fulano de Tal, e era vendido, e um nobre comprava, e os vendilhões iam de cidade em cidade vendendo coisas que, isso aqui é a palha da manjedoura de Cristo, esse aqui é o prego da cruz, e vendia essas coisas, eram multiplicadas, eram vendidas. Uma teologia contextualizada e inculturada, obrigada. A cultura era destruída para o camarada vir para o cristianismo. E essa reflexão filosófica. Passa para mim, por favor. Depois desse período, veio o período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante chega junto com o Iluminismo. Aliás, o Renascentismo, desculpe. O Renascentismo foi aquela busca de conhecimento pelo original, ao abandono das fábulas e a busca de conhecer os escritores gregos, os filósofos, de se ler Virgílio, Heródoto. Isso aconteceu no meio secular, mas também aconteceu no meio cristão. Os teólogos cristãos começaram a buscar conhecer a Bíblia, estudar hebraico, estudar o latim, estudar o grego e refletir sobre essas questões e aplicar. 31 de outubro de 1517, esse camarada, Martim Lutero, um monge, ele havia sido enviado a Roma, e quando ele chegou a Roma, ele ficou escandalizado com o nível de depravação, porque não era só muito dinheiro que rolava na igreja, mas também rolava muita politicagem, sexo. Os padres tinham várias mulheres e filhos, e tinham um poder de vida e de morte, vendiam indulgência. Tinha o tal do Tétis, que era o melhor vendedor de indulgência. Ele dizia: assim que as moedas baterem no fundo do cofre, a alma vai ser tirada do purgatório. E Lutero voltou para a Alemanha, assim, sabe, foi um absurdo, perdemos o rumo. Então Lutero, ele vai lá no castelo de Wittenberg e coloca lá na porta as 95 teses dele, que ele diz, coisas que ele tinha visto em Roma
que ele achava que deveria ser mudada na igreja. E ele coloca ali. Antes de Lutero, várias pessoas tentaram fazer isso. Por que deu certo com Lutero? Primeiro, porque ele estava na Alemanha. Fora, se você olhar a Alemanha ficava mais fora daquele centro nervoso ali de Roma e tal. Segundo, porque nesse período aqui já estava havendo a decadência do absolutismo imperial, os nobres estavam ficando pobres e os burgueses estavam ficando ricos. Os burgueses eram pessoas comuns, profissionais, que se uniam, formavam sindicatos, começavam a ganhar dinheiro. O nobre tinha o título, mas não tinha dinheiro, mas se achava. E o que fazia com que o nobre se achasse? O fato deles dizerem: Deus fez assim, eu sou o rei e você me deve obediência porque Deus me fez rei. Não havia ascensão social nesse processo, casamento entre classes sociais. Então os burgueses começaram a se movimentar também contra esse poder, não somente de Roma, mas também do próprio imperador. Daqui a pouco você vai ver que o Império Romano vai se esfacelar. É nesse contexto que Lutero é abençoado por Deus e protegido, porque ele ia ser preso e condenado à fogueira. Antes deles prenderem Lutero, um grupo de nobres sequestrou, entre aspas, Lutero e levou ele para uma abadia e manteve ele preso lá, entre aspas, escondido, protegido, e de lá ele começou a escrever coisas sobre a igreja. Esses panfletos iam totalmente ao encontro também do pensamento renascentista da época. Então esses panfletos começaram a circular. Isso aconteceu também lá na Suécia com Calvino, na Suíça, aliás, com Calvino, João Hus na Escócia, Wycliffe na Inglaterra, Zwinglio, ó, o pai dos batistas aqui, ó, vai começar aqui o princípio do batista, Ulrico Zwinglio, também na Suíça. Então começou a se pipocar questões, tudo aquilo que as pessoas engoliram durante o período da Idade Média, e ninguém falava, e quem falava era preso e morto, começou a ser questionado. E aí a igreja vai se reunir, e aí há um racha, porque Lutero não é ouvido. Nunca tinha sido intenção do Lutero dividir a igreja, muito pelo contrário, ele queria reformar. Mas o Papa Leão I, ele diz que Lutero era o javali que estava pisando na vinha do Senhor. Ele precisava de ser destruído. Então, vai começar algumas revoluções, por exemplo, na Alemanha, isso vai dar morte, tá ok? Vai dar morte, vai ter conflito, os seguidores de Lutero saem matando pessoas, quem não está seguindo o luteranismo morre, e aí todo o país se converte de novo. Oh meu Deus, a gente foi obrigado a ser cristão, agora a gente é obrigado a ser luterano e tal. E desses aqui, o único que vai dizer, não é puxando sardinha não, tá? Mas é um princípio nosso, que para a pessoa fazer parte da igreja, ela tem que primeiro aceitar Jesus e pedir o batismo, é esse cara aqui, Zwinglio. Por isso que ele foi chamado de os batizadores. Batizando, porque eles diziam que tinha que se batizar. E Lutero e Calvino, principalmente, perseguiram muito os anabatistas nesse princípio. Enquanto que os católicos eram mortos cortando o pescoço, os anabatistas eram mortos jogados dentro da água. Viu? Já que vocês gostam tanto de água, é assim que você morrer. Passa para mim. O próximo ciclo da teologia, então a teologia vai responder ali às questões da Idade Média. O próximo ciclo da teologia é a Idade Moderna.
razão, racionalismo. De uma hora para outra, a filosofia perde poder. A filosofia perde poder porque se concebe a ideia de que a razão vai trazer a paz. O homem vai criar um avanço tão grande na história que as doenças serão todas curadas, alimentos serão produzidos, pessoas serão tratadas. Então havia uma expectativa assim, otimista. Por isso que esse movimento é chamado também de positivista. E aqui a igreja é mais uma vez desafiada a responder algumas questões. Se na época da reforma a igreja ela busca respostas dentro da Bíblia, formando uma ortodoxia, aqui a ortodoxia não serve mais. Você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Por quê? Porque eu creio. Eu creio não serve. Isso aí não tem base. Por que você crê? Qual é a razão? Aí vai surgir um camarada chamado Schleiermacher, que ele vai dizer o seguinte: o cristianismo também pode ser compreendido dentro de uma forma racional. Basta nós tirarmos da Bíblia aquilo que não pode ser explicado. Então, se não pode ser explicado, a gente tira. E aquilo que a gente pode explicar, a gente dá uma razão. Então, muralha de Jericó caiu, as muralhas de Jericó caíram. Por quê? Simples. O povo foi pisando, a terra já era uma terra com falhas, então as estruturas da base foram sendo minadas, e aí o muro caiu. Nada mais normal do que isso. Está explicado? Tá. O povo atravessou o Mar Vermelho. Como? Simples. Não é que atravessou o Mar Vermelho, é que eles aproveitaram o recuo por causa de uma fase lunar e passaram ali margeando um lugar que antes tinha água e agora não tinha. Não tem mistério. 5 pães e 3 peixinhos alimentaram um monte de gente. Não. As pessoas estavam com comida escondida. Quando aquele menino dá o exemplo, eles ficaram tão constrangidos que começaram também a entregar a sua comida que estava escondida, por isso que sobrou. A multiplicação, o milagre aí foi no quebrantamento. Então essas explicações começam a tentar fazer com que a Bíblia caiba aqui. Essa é a teologia que a gente chama de teologia liberal. Okay? A teologia liberal é a tentativa de fazer com que a Bíblia se adeque às expectativas humanas. Passa para mim mais uma aí, Fernando. Aí tá o cara, né? Aí, enfim, eu tenho a revolução teológica, tô livre, posso ver. Aí o cara, ó, cuidado. Eis aí o teólogo, o típico teólogo liberal, cheio de ideia maravilhosa, sabe? Aquele pregador bombástico que usa hipnose, usa estratégia de marketing para fazer o pessoal pular e se empolgar e blá 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 e tá. Mas pecado não é mais pecado, não, pecado é relativo e é a busca da teologia liberal. Então, se por um lado a teologia ortodoxa, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, a teologia liberal vai dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E ela contém também a palavra do homem. Então, para que a gente possa realmente saber o que a Bíblia está dizendo, nós temos que separar o Jesus histórico do Cristo. E aí começa uma divisão de tentar descobrir quem é realmente o Cristo e quem é o Jesus. Separar a história humana da história divina e vira uma salada que até hoje nem eles mesmos conseguem mais se entender, porque cada um fala o que quer. Como resposta a isso, veio toda a frustração
da Primeira e logo depois da Segunda Guerra Mundial. E aí caiu a ficha. Não vamos ser Flash Gordon e morar no espaço, construir uma civilização avançada. A tecnologia não trouxe resposta, a tecnologia trouxe destruição. Ampliou-se a capacidade do homem de matar, de se destruir. Nesse contexto, há um movimento de retorno, não mais à ortodoxia, mas à neo-ortodoxia. Uma forma de você reforçar alguns valores cristãos, mas sem forçar demais, de ser moderado. Então, durante o século XIX e o século XX, a igreja cristã, quando eu falo igreja cristã, estou falando igreja evangélica, protestante, né? A igreja católica passou por esse processo também. Lá teve o Concílio Vaticano II, depois teve a formação das comunidades de base, as comunidades pastorais de base, né? Aí depois aqui no Brasil, Teologia da Libertação. Eles também caminharam no mesmo processo, viveram a mesma crise, só que da outra banda da teologia, na teologia católica. E nós estamos falando da teologia protestante. Então, nesse contexto aqui, você passa a ter três correntes coexistindo, principalmente no século XX. A teologia liberal, a teologia ortodoxa e a teologia neo-ortodoxa, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus. Se você lê ela para você, ela se torna a palavra de Deus. Se você deixa, ela deixa de ser a palavra. Ela não tem poder em si, é um livro. É você que tem o poder da mudança. Então se fala de conversão, de transformação, redenção, mas tudo dentro de um prisma humanístico, não mais dentro de um prisma teocêntrico, mas antropocêntrico. E finalmente nós chegamos na virada do século XX, do século XXI, e aí nós temos a transição para esse período chamado período pós-moderno, que Bullmann vai chamar de sociedade líquida, que é marcado pela ideia de que os valores não existem. Não existe princípio, não existe regra. É tudo relativo, cada um faz o que quer. Não há norma que seja geral, não há verdade que seja absoluta, não há padrão que seja para todos. Cada um faz o que quer do jeito que quer. Nesse contexto, nós começamos a ter as teologias pós-modernas. E é nesse contexto que nós vivemos. Nós não vivemos naquele contexto dos pais da igreja, nem da Idade Média, nem da Reforma Protestante, nem da Idade Moderna. Nós vivemos o período do pós-modernismo. E o que a sociedade líquida fala para mim e para você? Cara, esse negócio de Jesus, de igreja, não é importante não. Eu posso ser um cristão em casa, tomando minha cervejinha, indo pro meu boteco, indo pro pagode. Eu posso, e Deus vai me aceitar desse jeito. E aí você começa a ter uma teologia feminista que pergunta assim: vem cá, Deus é pai, mas Deus não tem sexo. Deus não é masculino. Então, pode muito bem ser deusa e não Deus. Uma entidade com uma visão mais feminina, mais sensível, mais acolhedora, mais maternal. Não esse brutamontes que bate.
E aí começou a se construir essa ideia do Deus feminista, da teologia feminista. E aí você vai ter uma teologia homossexual, você vai ter uma teologia africana, você vai ter uma teologia... Então começa a se pular de vários lugares, teologias que o bispo Desmond Tutu, da igreja anglicana, ele, na abertura do ano eclesiástico lá na África do Sul, ele fez um ritual e um sacrifício, né? uma prece a Pachamama. Pachamama é a deusa mãe africana, a Mama África. E ele, um bispo anglicano, fez uma celebração a Pachamama. E não tem problema, não tem problema. Sincretismo religioso, isso aí não tem dificuldade nenhuma. Nós estamos inseridos nesse contexto. Então a nossa reflexão de teologia é o que você, o que nós iremos dizer para essa sociedade que olha para a gente e pergunta, e aí? Como que nós vamos lidar com as crises desse momento? Como que nós vamos lidar com a dor feminina diante de um machismo exacerbado? E aí eu estou falando de feminicídio, estou falando de violência doméstica, eu estou falando de opressão dentro de casa, e a igreja vai dizer o que para as mulheres? Não, tem que ficar debaixo dos pés do seu marido, porque a Bíblia diz. O que a nossa teologia vai responder? O que a nossa teologia vai responder para essas igrejas que buscam respostas e estão se tornando igrejas inclusivas? Passa para mim, Fernando. Aqui. Eu vos declaro... O quê? Como é que a Bíblia diz isso aqui? O que a Bíblia tem respondido? E quando você vai olhar os debates, você vai ver que existe um argumento teológico para isso aqui. Não, porque a Bíblia aqui, na verdade, está dizendo isso. A Bíblia, não é assim, eu rejeito a Bíblia. Não, eu quero ser cristão, você vai ter que me aceitar aí dentro. Porque a Bíblia, a minha teologia diz isso. E o que a gente responde? Aqui, né, tá os dois discutindo aqui. Vocês são parecidos com macumbeiros. Não, vocês é que são parecidos com macumbeiros. Aí o macumbeiro está aqui, poxa, estou ficando importante, né? A macumba entrou dentro da igreja. Macumba cristã. Já viu macumba evangélica? Vem o banho do sal grosso para você abrir caminhos, o culto da rosa para você fazer aquilo. Isso é macumba. Então, gente, essa é a nossa reflexão, é para cá que a gente está caminhando. Essa introdução toda foi para mostrar para a gente que esse curso não é só um curso para que eu possa conhecer mais alguma coisa sobre a Bíblia. Não, esse curso é um caminhar para que eu possa ter maturidade teológica para responder a questionamentos desse presente tempo. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Nossa primeira aula. E